Olá, este é o lacconcursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e hoje a gente conversa sobre estrutura da administração pública dentro da Constituição Federal de 88. Lá no artigo 37 a gente viu questões sobre servidores, concurso, carreira, previdência, remuneração e tudo mais. Na aula de hoje a gente vai trabalhar um outro lado da administração pública, que é a sua estrutura. Óbvio que essa área de estrutura da administração pública é muito pertinente ao direito administrativo. O professor de administrativo vai trabalhar muito mais a fundo isso com vocês e hoje é uma introdução, algumas informações básicas sobre administração que existem dentro da Constituição, artigo 37. Então, para a aula de hoje a gente preparou o seguinte, olha só, conteúdo da Constituição, segue lá o texto constitucional, doutrina e jurisprudência sobre o assunto e as questõezinhas de prova para fazer aquela fixação do assunto, aquela revisão da matéria e é uma dica, lógico, de concurso que você tem que estar sempre fazendo exercícios para estar sempre se atualizando, treinando para sua prova de concurso público, beleza? Vamos lá? Olha só, a gente começa com um gráfico que aparentemente ele traz informações bem simples, mas ele traduz para a gente muita coisa bacana. Primeiro, a administração pública, essa bola maior aqui, ela é fruto de duas outras administrações, digamos assim. A administração direta e a administração indireta. As duas juntas, somadas, formam o que a gente conhece como administração pública. No Brasil, a República Federativa do Brasil, existe uma organização de trabalhos administrativos que exige a presença de uma administração direta e de uma administração indireta. Ambas caem em prova. Questionamentos sobre administração direta, assim como questionamentos sobre administração indireta, caem em prova. Aqui na indireta é onde há o maior detalhamento, há o maior número de informações. Matéria de direito administrativo. Aqui a gente vai conhecer quem faz parte da administração indireta, suas respectivas estruturas, personalidade jurídica, enfim, uma série de informações super importantes e bacanas sobre esse assunto, administração indireta. Na administração direta, geralmente a gente trabalha com entes da federação, órgãos, Estado, município e seus respectivos órgãos, que estão todos sujeitos à administração direta do chefe do executivo, ou do chefe do legislativo, ou do chefe do judiciário. Bacana isso aqui, né? Quando a gente fala de administração direta, eu sempre tenho que ter em mente o seguinte: União, Estados e Distrito Federal e os municípios. União, Estados e Distrito Federal e os municípios. Estes aqui são os grandes grupos, né, de entes públicos e também entes políticos que compõem a administração direta. Direta. Por que direta? Porque está subordinada diretamente ao chefe do executivo, ou ao chefe do legislativo, ou ao chefe do judiciário. A administração indireta está numa outra estrutura à parte que não possui subordinação direta à chefia do executivo, ou à chefia do legislativo, ou à chefia do judiciário. Aqui nós temos figuras de órgãos administrativos. Lembrando que órgãos administrativos não possuem personalidade jurídica. Isso cai muito em prova. Cai lá no administrativo, mas cai muito em prova. Então, fica gravado isso aí, e fica gravado o seguinte, que a administração direta é composta por órgãos que estão sujeitos diretamente ao poder de mando, ao poder de chefia do chefe do executivo ou do chefe do judiciário, do legislativo. É o que a gente chama de chefe de Estado. O chefe de Estado é quem administra o país, ou o Estado, ou o município. Beleza? Sussa! Agora, essa outra tela, esse outro gráfico bacana que a gente preparou aqui no LAC, ele diz respeito a essa estrutura toda aqui, diz respeito à administração indireta. Exatamente, a administração indireta. A Constituição da República, lá no artigo 37, faz a previsão dessas figuras administrativas compondo a administração indireta. Então, como a gente verificou, existe uma administração direta e uma indireta. Autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, todas elas fazem parte, compõem a estrutura do Estado brasileiro, chamado administração indireta. Por que indireta? Porque o comando delas não está sujeito ou subordinado a uma execução direta do chefe do executivo.
Quem comanda essas instituições não é o chefe do executivo. Cada instituição dessa aqui tem o seu chefe. Cada estrutura dessa aqui tem uma carreira específica. Cada estrutura dessa aqui tem uma personalidade jurídica. Cada estrutura dessa aqui tem um orçamento próprio. Cada estrutura desta aqui tem uma função estatal pré-definida em lei e que não se confunde com as funções do Estado, administração direta. Isso é muito bacana. Essa estrutura de administração direta ou indireta não nasceu na Constituição da República de 1988. Não, pelo contrário, isso é mais antigo, muito mais antigo. Em 1967, um decreto-lei, que é o Decreto 200 de 67, ele definiu o desenho de administração pública que a gente tanto estuda e conhece hoje, na atualidade. O Decreto 200 de 67, ele traçou basicamente essa estrutura aqui, ó, que a administração direta, ela se subdivide em União, Estados-membros e municípios. O decreto vai além, ele traz para cá mais um braço chamado particulares e um outro braço aqui chamado de descentralização, concessões, né? E isso é muito bacana porque a gente vê, óbvio, com mais profundidade, mais detalhes no direito administrativo, mas a previsão de tudo isso está dentro do direito constitucional. Essa estrutura de funcionamento, essa estrutura de composição da administração pública está dentro do direito constitucional, está dentro do artigo 37. Dentro da União, olha só, se a gente for pensar em servidores públicos, dentro da União eu vou identificar primeiro um órgão. Depois do órgão eu vou identificar uma carreira. Depois da carreira eu vou identificar um servidor. Depois do servidor eu tenho o cargo. Ou melhor, vamos fazer assim: União, órgão, carreira, cargo e aí sim o servidor. O servidor é o último dessa lista estrutural que compõe a administração pública, né? Aqui, como eu estava falando para vocês, na estrutura da administração indireta, cada uma dessas instituições possui personalidade jurídica própria. Isso é muito bacana, vocês vão ver com mais detalhes, mais detalhamento na aula de Direito Administrativo com o professor de Administrativo. Mas como eu não me aguento, vamos antecipar um pouquinho, né? Ó, autarquia, pessoa jurídica de direito público. Fundação, cuidado com fundação na tua prova de constitucional e na tua prova de administrativo. Isso aqui pode ter personalidade jurídica de direito público e também de direito privado, mesmo pertencendo ao Estado ou à União ou ao município. As fundações, elas são uma estrutura típica do direito civil, exatamente, típica do direito civil. O Código Civil reconhece uma pessoa jurídica de direito privado chamada fundação. Quem é que institui fundação? Quem tem muita grana, ou tem um propósito muito legal aí de trabalhar com algum tipo de doença ou alguma atividade de caridade e tem grana suficiente para manter uma fundação, monta uma fundação. É o caso da Fundação Xuxa Meneghel, por exemplo. Quantos e quantos brasileiros não ouviram falar dessa fundação, da Xuxa Meneghel? Muita grana e ela resolveu fazer um trabalho social, montou uma fundação, mas a dela é uma fundação privada. A Fundação Senna, do Ayrton Senna, né? Maior piloto de Fórmula 1 da história do Brasil, também é uma fundação privada. O Estado pode ter fundações? Pode, criada com dinheiro público, custeada pela administração pública, que vai exigir concurso, que vai exigir licitação. É uma fundação de direito público, uma fundação cuja personalidade jurídica é de direito público. E detalhe, essas fundações que pertencem ao Estado, à União ou ao município que possuem personalidade jurídica de direito público, elas também são chamadas de fundações autárquicas. Fundações autárquicas. Muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. E também o Estado pode criar as fundações de direito privado. Existe essa possibilidade. Fundação requer muito cuidado na hora do estudo, tá? Dentro da Constituição da República, a gente ainda tem a previsão seguinte, de empresa pública e de sociedade de economia mista. Empresas públicas, 100% do seu capital é público. Pode pertencer só a um ente público, só a União, por exemplo, mas 100% do capital é público. Mas ela
pode também ter uma sociedade, a empresa pública pode ser fruto de uma sociedade, da união com os estados da federação, da união com alguns municípios. Isso é perfeitamente possível e ela continua mantendo sua característica principal. Qual é? 100% de capital público. Seu grande marco distintivo é esse. Porque as sociedades de economia mista, elas já não possuem 100% de capital público, não. Elas possuem capital privado. Olha só que bacana. Autarquia, capital público. Fundação, capital público. Empresa pública, capital público. E a sociedade de economia mista? Capital misto. Por isso, sociedade de economia mista. Capital público e privado. O maior capital é público. Exemplo de sociedade de economia mista, Petrobras, né? Quantas vezes já não passou pela sua cabeça, ou você já não viu uma propaganda dizendo, olha, compre ações da Petrobras, você está tirando dinheiro do seu bolso para investir numa empresa, numa sociedade que pertence à União e mais alguns sócios. A Petrobras, ela é composta de capital público e capital privado, por isso sociedade de economia mista. Já é diferente da Caixa Econômica, uma empresa pública que pertence única e exclusivamente à União. E é muito interessante a gente ver essa estrutura aqui, porque a autarquia tem uma fundação, a autarquia tem uma função, a fundação tem sua função, empresa pública a sua e a sociedade de economia mista a sua também. Estas duas aqui, estas duas são tipicamente para a realização de serviços estatais primários. Tipicamente para a realização de serviços estatais primários. As autarquias, elas são pessoas jurídicas criadas pelo Estado para especializar-se em determinada atividade. Exatamente, especializar-se em determinada atividade. O Estado não está dando conta do recado numa certa atividade, porque o Estado, a administração direta, tem que fazer tudo, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. A União, ela faz um monte de coisa, ela cuida de saúde, cuida de educação, segurança pública, trabalho, tecnologia, recursos públicos, investimentos, planejamento do país, enfim, é muita coisa. Pô, União, você está deixando a desejar a reforma agrária. E a União reconhece, realmente, eu estou deixando a desejar a reforma agrária. Eu sou a Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer fazer o nosso super curso online para o Instituto Federal do Pará 2016? Então convido vocês a acessar o nosso site lacconcurso.com.br, que nós estamos oferecendo um super curso online muito competitivo para 3 cargos. É isso mesmo, olha só. O primeiro cargo é o cargo de auxiliar em administração, curso completaço, com investimento de apenas 10 mensalidades de R$20. Para o cargo de assistente em administração, nível médio, o curso completaço também, bastante revisado, você pode ter certeza que você vai ficar competitivo, o investimento é de apenas 10 mensalidades de R$25. E nós temos também um curso super básico, tá? Professor, por que o curso super básico? Porque nós não temos 100% do conteúdo para o cargo de administrador. Tá? Nós temos aí aproximadamente mais de 95%, você pode ter certeza. E digo para vocês, conteúdo altamente competitivo. Professor, como é que funciona? Gente, é muito simples, você acessa o nosso site, lacconcurso.com.br, tá? A legenda aqui no endereço do site, né? Aqui debaixo do vídeo. Você se cadastra, se matricula, você pode pagar em cartão de crédito, boleto, você terá 90 dias de acesso, tá? Esses 90 dias de acesso você terá direito a assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. E aí, professor, só isso? Não, agora vem o principal. Gente, estudar por estudar não adianta. Você tem que ter algo maior. Você tem que ter um projeto pedagógico. Então, aqui no LacConcurso, nós temos o Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Ou seja, você terá um treinador pessoal para esse concurso. Estude em regime de metas. Essa metodologia vai lhe proporcionar para vocês uma meta por dia. E pode ter certeza, se você cumprir a meta lá no dia 5 de junho de 2016, você vai lembrar do LacConcursos, porque você estará competitivo. Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.